Fala, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do videocast da sessão Os Especialistas, um espaço criado para você, gestor de farmácia, se conectar com peritos nas mais diferentes áreas que afligem o seu dia a dia. E hoje a gente vai falar de um tema absolutamente sensível e urgente, que é a digitalização. E estamos com uma fera no assunto. Gabriel Ribeiro é o CEO da Retail On, uma plataforma especializada em vendas digitais para o varejo farmacêutico. No ano passado gerou um GMV superior a 400 milhões e ele está há 20 anos na estrada e, além de tudo, é autor de livro. Como é que é essa história, Gabriel? Bem-vindo! Bom dia, olá, né? Primeiro, obrigado aí pelo convite, por mais esse videocast aqui para o Panorama. E falando um pouquinho ali, esse ano passado eu brinquei, mas eu me desafiei a escrever um livro, né? E focado muito no mundo da farmácia. Então, como que a gente pode fazer com que uma rede que já tem alguns anos de estrada ali possa digitalizar e principalmente, né, entender o conceito e o que cada cliente busca em cada canal de venda, porque a gente fala de digitalização, não é apenas um canal, né, são um conjunto hoje de canais e cada vez mais, né. E o grande desafio, Gabriel, é entender como essa ferramenta, como a digitalização como um todo, deixou de ser algo opcional para ser uma questão de sobrevivência. Explica para a gente, né, um pouco mais sobre esse momento atual, né, o que é preciso fazer para que realmente a farmácia se conscientize dessa relevância. É muito legal, assim, porque até o Covid, ninguém dava muita bola para isso. Quando você olhava até o Covid ali, até as grandes redes, elas não se preocupavam muito com esse canal, porque a farmácia sempre foi para um tratamento próximo, acompanhamento, cuidado, uma questão muito local. Então até tinha alguns players, mas eram todos pequenos. Quando veio o Covid, isso explodiu e hoje a gente vê, né, grandes redes que têm 30%, 25% do seu faturamento focado no digital. Como que uma farmácia pequena pode aproveitar essa onda ou tem que aproveitar essa onda? Porque senão ela vai ser engolida. Então esse é o primeiro desafio. Acho que o grande desafio daquele pequeno é entender esse mundo. Porque ele vive um mundo diferente. Antigamente era o que? Eu quero escalar a minha empresa, eu compro uma nova loja, abro mais um ponto, contrato o vendedor, faço marketing, divulgo ali e tenho novos clientes. Hoje o mundo digital, às vezes você abre um site, que nem eu vejo, aplicativo que seja, você acha um cliente lá de um lugar que você nunca viu falar, de uma cidade totalmente diferente. Então você tem que estar preparado para isso. E isso é muito difícil, porque são ferramentas, é tributário, é cultura, então tem vários temas ali que você tem que fazer um passo a passo e iniciar esse processo, né? Agora, tem sempre uma palavra que cerca um pouquinho o empresário do varejo independente quando vai falar em digitalização. A palavra orçamento. É uma palavra mágica. Mas, Gabriel, você é um especialista na área. Quais os primeiros passos efetivos para que uma farmácia consiga digitalizar a operação? É uma plataforma própria? Passa por uma adesão marketplace? Que caminhos você indicaria? Considerando também esse fator limitador, né, que é o custo. Eu acho que assim, o e-commerce, no conceito dele, quando a gente fala, nasceu em custo. Porque é a primeira grande plataforma, o primeiro ambiente que você tem uma comparação muito fácil, né? Então, quando a gente olha o histórico de maneira geral, ele sempre foi amarrado a preço baixo. Mas isso não quer dizer que para todos os ramos, para todos os segmentos, que nem eu sempre brinco, você vai comprar uma geladeira. Se for comprar uma geladeira, você vai pesquisar em vários locais que talvez você fosse fazer a mesma coisa no mundo físico, só queria ir em várias lojas. Quando você está com dor de cabeça e tem que comprar um remédio de dor de cabeça, você não está preocupado se aquilo vai custar R$2 ou R$3. Então, acho que o primeiro grande erro quando se pensa, né, quem não tem a cultura do digital, é entender o que o meu cliente busca nesse canal. Então, quando a gente fala assim, como que uma farmácia pequena começaria? Eu recomendo todo mundo estar em vários canais. Mas ela tem que estar naquele canal primeiro que é o mais próximo do consumidor dela. Qual que é o primeiro canal mais próximo? É o WhatsApp. Então, ela no mínimo, custo zero, ela não precisa fazer nada diferente. Ela abre uma planilha do Excel lá, que ela anote o nome, o que aquele cliente gosta e o WhatsApp dele para poder começar um relacionamento. Acho que esse é o primeiro passo de quem é independente, principalmente, né? E passa pelo... Quer dizer, tem um canal específico no WhatsApp para interagir com a comunidade e com aquele entorno. Isso, acho que principalmente abrir uma porta de comunicação. Como uma primeira porta, Como uma primeira porta de comunicação. Até não é tanto de venda, é muito mais de comunicação. Para quê? Hoje, se eu preciso de um medicamento, se você não tem essa cultura digital, o que você vai fazer? Você vai numa farmácia e pergunta, eu tenho esse produto?
Daí, se você não tem, você se frustra. Ou se você precisa para aquele dia e só consegue entregar 2 dias depois, um dia depois, principalmente as independentes têm estoque menor e reduzido. Então, abrir um canal já é um primeiro passo importante. E aí que entra a grande diferença que elas podem fazer para trabalhar melhor a comunidade. Então, acho que o primeiro ponto isso. Segundo ponto é, ela está ali isolada numa região. Por que ela não explora outros locais que não é o local dela? Ah, como fazer isso? Daí sim, pode entrar em marketplaces, entrar em outros canais para ela começar a gerar essa venda, essa captação de novos clientes. Né? E, obviamente, o resultado não virá de primeira. Né? É o que você comentou. A comunicação deve vir primeiro, né? Como elemento. Nunca vai vir de primeira, assim. Eu acho que esse é o grande erro. É achar que existe mágica, né? Então, eu vou colocar um site e vende. Não, é a mesma coisa. Se você abrir uma loja no meio do mato, vai vender? Não vai. Então, você tem que comunicar. O aplicativo, mesma coisa. A gente bate muito em aplicativo, porque o aplicativo é o canal de fidelidade, é onde você vai trazer o teu cliente para que realmente goste da sua marca, né? Então, você abrir uma loja no meio do mato, vende? Não, não vende. Você vai ter que fazer um trabalho para aparecer. Então, estar nos marketplaces e ter uma atratividade, você consegue iniciar para trazer esse cliente para sua base. E o que eu sempre falo? Bom, beleza, fui lá, abri o iFood, o Leandro foi lá, achou o iFood dentro do iFood, comprou na minha farmácia, eu vou entregar para ele. O que eu posso fazer para esse cliente para que ele fale direto comigo e não mais via iFood? O que eu posso fazer para trazer? O que eu posso agregar de serviço, dar para ele? Um desconto, uma comunicação, um encarte, alguma coisa que faça com que ele venha ter um acesso mais direto. Porque tirar o intermediário, você vai conseguir aumentar sua margem e recuperar talvez esse custo, né? É verdade. Na taxa, né? E tem um fator também que está muito atrelado que caracteriza, de certa forma, esse ponto de venda mais independente, que é o atendimento mais próximo, né? E o senso de comunidade, que, de fato, ela precisa desenvolver, mas a loja física é um ativo poderosíssimo. Sim. Como é que você inicia? A gente sempre fala do Phygital, né, como algo muito conceitual, mas como traduzir isso para o universo prático dessas pequenas farmácias? Eu acho que dá para dividir pequenas farmácias em 2 grupos, acho que é mais fácil de explicar, né? Um que é totalmente independente e um que tem algum tipo de bandeira, né? Ou participa de alguma associação e tudo mais. Quem participa de associação, acho que a grande onda, a grande tendência para se proteger é que a associação tragam ferramentas como sites, aplicativos, que trabalhem o poder da bandeira da marca para dar credibilidade e trazer esse acesso para esse pequeno. Então, hoje a gente tem clientes hoje que são associadas mesmo, onde o site é da bandeira, mas você que é independente, que tem aquela bandeira, participa, você pode aderir ou não. Então, isso é muito legal porque você trabalha o teu cliente local e ainda consegue ter o poder de marca para jogar em time, eu brinco, né? Você não joga sozinho mais, você joga com a tua bandeira, porque sempre foi a ideia de você participar de uma associação. Então, esse público tem um caminho que hoje não existia. A gente é pioneiro hoje no mercado para esse tipo de solução, para o associado. E você tem o independente total. Esse daí ele tem que ser mais guerreiro mesmo, porque se ele tem uma bandeira dele, uma loja, ele tem que trabalhar e entender a comunidade para ele trazer esse povo, fidelizar local e depois ir dando passos para ir abrindo. Então, às vezes, em vez dele concentrar num raio, hoje que é padrão, né, em redes grandes, que eu atuo bastante, de 3 a 5 quilômetros, que é o teu público, talvez você vai olhar uma loja e pegar a cidade toda. Pegar a tua cidade e região metropolitana, aumentar as tuas entregas. Porque estas pessoas estiverem procurando, elas vão conseguir também ter acessos melhores, né? E isso cria também uma cultura de dados também, né, na farmácia. Sim. A gente sabe que é uma ferramenta preciosa. Agora, a grande questão está em como usar esses dados e, de fato, saber interpretá-los. Como é que me passa aí exemplos, né, práticos de como o dado pode ser realmente bem cultivado e trabalhado. Hoje, assim, se a gente fizer uma enquete para eles, deve ter o quê? Umas 90, 100 mil farmácias hoje? 90 mil, 91. Né? 90, tem algumas fechando, infelizmente. A gente tem essas estatísticas, mas em torno de 90 mil, que seja o número que a gente tem na cabeça, né? Vamos pensar assim, quantas realmente tem informação e quantas tem já é muito pouco. Se a gente for tirar ali o pessoal das maiores e quantas sabe usar, é quase ninguém. Se eu fizer uma pergunta aqui, quantos calculam o teu custo de CAC? Aí a maioria do povo vai perguntar, mas o que é CAC? Né? Então, CAC no conceito, né, de marketing é o custo de aquisição. No digital, isso é muito normal porque isso é muito fácil de calcular, porque você paga o Google Ads, você tem um traqueamento do cliente até a compra. Só que no mundo físico esse indicador também existia. Agora eu pergunto, quantas pessoas analisam isso? Se eu fiz uma campanha de marketing ou fiz uma promoção em um produto
que eu tô queimando margem. Quanto isso me custou para eu trazer esse cliente para a loja? Então é um número difícil. Então entender o número é difícil, mas é uma cultura que quem quer ser empresário, dono de farmácia, ele é um empresário antes de um farmacêutico, então ele tem que olhar para esses números e entender. Então assim, 2 números para mim que são chaves no momento atual que a gente vive, tanto para o mundo físico quanto para o mundo digital. Um que é quanto que eu tenho de custo de aquisição, quanto eu gasto para trazer aquela venda, e o outro que é quanto que aquele cliente que eu trouxe ele vale para mim, que é o LTV que a gente fala. Né, que é o Lifetime Value dele, quanto que ele vale naquele ano, em 2 anos, geralmente que se mede, para ver quanto que ele vale. Por quê? O que é mais fácil, principalmente para quem é pequeno? Eu cuidar da minha base e não perder um cliente importante ou eu ficar caçando só gente nova? Né? O que é mais fácil? A gente brinca assim, né? Não fala muito de marketing. É mais fácil eu cultivar minha fazenda, minha horta, ou eu ficar caçando todo dia, né? Então, quando você faz essa analogia, é mais fácil cultivar. Você vai ter ali sempre aquele que sempre te entrega numa previsibilidade. Quando você vai caçar, depende muito. Pode dar certo, pode dar errado. Então, você não tem essa previsibilidade, né? Então, hoje, quando a gente olha, eu olharia sempre CAC, custo de aquisição, LTV, e daí, para mim, o indicador que tem que ser principal de qualquer negócio, que é margem. Margem e lucro, né? Não margem a gente fala, mas é lucro, basicamente. A tua empresa dá lucro ou não dá lucro? E como que ela dá lucro? Quais canais, quais produtos? Como que desenha esse indicador até chegar? Então, hoje até a gente fala muito de LTV, que é na venda, mas tem hoje muitos indicadores, a gente trabalha com isso também. Quanto que é o lucro que esse cliente me traz? Sim, efetivo, né? Efetivo, porque adianta às vezes eu ter um cliente lá que só compra um medicamento de marca, que tem uma margenzinha pequena, mas que custa caro. Será que ele só compra isso? Será que ele está me trazendo lucro? E às vezes eu estou dando um baita esforço com ele, porque ele tem um faturamento muito alto. Mas eu esqueço lá da Dona Maria lá, que compra um monte de genérico, uma água, um chocolate, um creme pro cabelo, que a minha margem é muito maior e o meu lucro é muito maior. Porque ela está sempre disposta a comprar mais, né? Isso, que ela participa mais, mas com um ticket menor. Então, às vezes há eu sei, né, assim, contando um pouquinho também da minha história, né? Então, eu trabalho com dados lá desde muito tempo e pro mercado farma desde 16. Então, a gente tem até um produto lá que é focado em dados. Então, a gente olha esses indicadores e assim, não há uma cultura de lucro, há uma cultura de faturamento. Sim. Então a gente vê que é sempre assim, não, tem que faturar, vender. Pô, mas faturar e vender paga a conta, tá fechando a conta? Tá exigindo um esforço, né, muito maior que resulta em custos e, consequentemente, faz a equação. Faz a equação. Quando a gente fala em cultura para a empresa, é muito pior, né? Porque hoje, por exemplo, tem as canetas. Ela é importante, ela custa um valor alto, custa, sei lá, pega um Monjaro, uns R$1.600, mas quanto volta para a farmácia? E esse quanto volta, você está medindo se traz vendas agregadas ou não? Se esse valor, se a lucratividade está funcionando ou não, né? Ou é só um cliente que vem, compra e vai embora. Vem, compra e vai embora. Vem, compra e vai embora. Então você não está trazendo. Às vezes você perde isso e tem a Dona Maria lá, que nem eu brinquei, que vai lá, compra um monte de genérico, um monte de não sei o quê, que tua margem é bem maior. Você tem um lucro em cima dela muito maior. Então ela é muito mais importante na cadeia do que às vezes aquele comprador de caneta que gasta 2, 3 contos por mês, mas só gera faturamento. Só tá gerando volume, né? E todo esse processo passa naturalmente por equipes. Sim. Como você vê hoje o farmacêutico e o próprio balconista posicionados no centro da decisão? Acho que uma das maiores dores do Brasil, eu até estava conversando outro dia com o pessoal de uma rede grande, que a rotatividade deles era absurda, assim. Então, mão de obra é uma dor gigante, né? Acho que em todos os segmentos, mas nesse primeiro emprego, que é farmácia, mercado, é uma dor muito grande. Então, como você criar uma cultura, né? Ou como trazer para que ele entenda isso? E aí eu falo assim, quantos treinamentos, quantos acompanhamentos, quantas metas, quando você contrata um funcionário, você passa para ele? Você ensina ele. E quando a gente fala do mundo, dessa transformação do farma pro digital, daí é pior ainda, porque você pega um farmacêutico, eu conheço, sou casado com uma farmacêutica, então você tem toda a parte de isso não pode, isso não sei o quê, isso não sei o quê. Eu tenho várias brigas, entre aspas, né, com a minha esposa, que eu falo assim, pô, mas podemos fazer isso, olha que legal, é tão bom pro consumidor. Não, mas o conselho não deixa, é pior que ela é do conselho. O conselho não deixa, isso não pode. Então tem essa questão regulatória. Então, assim, a farmácia, isso é bom que protege ela de algumas coisas, mas ao mesmo tempo bloqueia de outras coisas. Então eu vejo nesse sentido, assim, de cultura, que o dono, principalmente, ele tem que explicar muito e entender, quando a gente fala de mundo digital, né, que não é, que você não está gerando uma competição, não é aquele contra esse, não é o canal, sei lá, vamos pegar um canal do Mercado Livre, da Shopee, contra o da loja física, não, é tudo uma coisa só. Então, se esse canal vender mais, como que eu vou usar esse funcionário
para que ele faça ações aqui para que melhore até o comissionamento, se ele tiver, ou a participação, alguma coisa que ele tiver. Então, quando a gente vira, né, principalmente redes, que é o nosso foco maior, a gente sempre fala assim, ó, primeiro passo com a equipe, não tira nenhuma comissão dela. Se ela vai fazer a separação, dá aquela comissão para ela, porque Sim. a gente sabe que a indústria dá muita comissão, então é importante que ela não perca, porque senão ela vai boicotar o processo. É verdade, é interessante esse ponto. E muito legal que o Gabriel estreou na sessão dos especialistas por meio de um webinar muito concorrido, disputado dentro do nossa, que a gente chama de quartas de conhecimento. E ele trouxe, né, quando a gente estava conversando né, durante os preparativos, né, para o webinar, ele comentou sobre um case da RD. Eu falei, nossa, mas como um exemplo de uma grande rede de farmácias, líder no varejo farmacêutico, pode ser aplicável ao universo das pequenas e médias. E você explicou com exatidão o que é possível fazer com base nesse case. Conta um pouquinho pra gente sobre essa história e como ela pode, de fato, ser inspiradora e aplicável para esse universo. Não, bacana, assim. Até isso na prática, né? Eu sou de Curitiba, eu tô em São Paulo hoje aqui, né? Então eu tava aqui desde ontem num evento, aproveitei e eu precisei ir na farmácia à noite. Eu falei, o que a gente faz quando a gente não tá trabalhando? A gente vai visitar os concorrentes, né? Então eu fui numa Drogazil, no Paraná não tem Drogazil, só tem Raia, né? Então não tinha aplicativo, não tinha nada. E daí, até o que a gente falou, eu falei, nossa, comprovou o que a gente falou nas quartas. Então só explicando um pouquinho, né? O que é a Raia, a Drogazil, né? Depende do local que você tá no Brasil hoje. O que ela fez é um case. Quando você olha ela no faturamento total dela, 70% é a loja física, 30% é o canal digital. A gente fala de canal digital, todo o canal digital, né? Site, app, iFood, etc. Só que ela tem números distorcidos ou diferentes, vamos falar assim, em relação a outros segmentos e até a outras redes farmas. Por quê? Ela tem uma penetração gigantesca de aplicativo e uma penetração gigantesca de compra e retiro. Então isso, quando a gente foi olhar, e até nas consultorias que eu dou para as redes e tudo mais, pô, isso chama atenção, porque tá fora de um padrão normal que todo mundo tem. Por que ela faz isso? Daí, como é que você descobre as coisas? Você vai em campo, né? Então a gente foi em campo e tudo mais, e o que dá para perceber, e todo mundo deve ter percebido, de um tempo para cá, ela focou muito em trazer para o aplicativo o seu canal melhor preço, seu canal de desconto, e para a loja física, ela trouxe preços aleatórios. Quando eu digo preços aleatórios, não tem um padrão, não é um canal 100% promocionado. Por que ela faz isso? Porque aí a gente tem uma lógica invertida que ninguém olha. A gente fala assim, quando eu olho o digital dá muito desconto, ele não traz margem. Mas se eu tirar esse desconto do digital que eu estou aplicando para trazer esse cliente, para fidelizar esse cliente, e por que a gente fala muito do app? Porque o app fideliza, você já teve um trabalho, um esforço de baixar, foi ali, põe teu cadastro, cadastrou teu cartão, então você já fez todo um esforço. E tem um ativo gigantesco que ninguém do mundo físico entende, que é o que mais vale hoje é a comunicação. Sim. Então, quanto mais eu comunico com o meu cliente, então quanto mais o meu cliente tem o meu aplicativo, mais a minha comunicação é gratuita, porque eu posso mandar push não tem custo. Então, quando você manda push no celular, que às vezes nós como consumidores é chato, mas quando a gente olha números, e aí é importante, você falou também dos indicadores lá atrás, é um indicador que performa muito, porque você está toda hora lembrando ele. Então, nesse case é legal, quando a gente olha os números e estuda, ali a gente vê assim, ela tem um preço agressivo para o digital, então ela agrada, né, ou faz uma ancoragem de preço para aquele cliente que é perceptível mais a preço. Então, dentro da loja é normal você chegar e falar, esse produto tá caro. Baixa o nosso aplicativo que tem desconto. Daí você baixa o aplicativo e realmente tem um desconto. Ontem eu fiz um teste desse, eu fui numa Drogazil, precisava comprar lá uma manteiga de cacau, não gastava com um negócio na boca, era 40 e poucos reais. Falei, pô, caro pra cacete, isso não faz sentido. Né? Olhei no site da Raia, no aplicativo da Raia já era mais barato, tive que baixar o da Drogazil porque eu não tinha cadastrado, né? Cadastrei e saiu por 32. Então teve um desconto em cima disso, eu fiz um compra e retiro na loja com o produto na mão. Então já garanti estoque, garanti tudo. Então, por quê? Porque eles, essa percepção a preço. Mas se eu tivesse preguiça de baixar, ou não quisesse o preço, ou não soubesse disso, teria pago 40 reais a mais, sei lá, de 40 para 30, quase 20% a mais. Então você vê que na prática tem. Então o que acontece? Você tem uma gestão de loja, porque você vai olhar o local que a loja tá, qual que é o horário, qual que é o ponto, qual que é a cidade, qual que é teus concorrentes, e você tem um digital mais travado para aquele público que é realmente perceptível a preço. Fora isso, mas eu estou perdendo margem no digital. Tá, mas você está comunicando o cliente para que você fidelize ele, para que, acabou o teu remédio contínuo, você avisa ele.
Ah, precisa de uma promoção, sei lá, promoção da Copa, lançar um desodorante novo, você manda ali. Então, isso vira ganhos de outros canais, que é trade, que é com a indústria. Então, assim, essa visão ampla, que eu acho que hoje é a grande dificuldade de todo gestor. Até das grandes redes. Ó, né? Os contatos financeiros, eles não fazem uma conta ampla, eu perco margem no digital, mas eu ganho na loja física. Né? Então, ninguém faz essa conta, uma conta global, né? Sempre olha os canais soltos. Interessante essa visão da rede de calcular as perdas de certa forma. Porque a gente também tem que considerar o seguinte, numa jornada naturalmente híbrida, em que você está no online pesquisando preços e de repente vai à loja física, ou ao contrário, você está na loja física por uma demanda urgente e depois decide trafegar pelos canais online. Tem essa questão do preço também, né? Pô, eu posso olhar o preço da loja física, achar bárbaro, chegar ali, mas pô, tinha uma promoção desse mesmo produto por muito menos e eu, né, Perdeu, né? perdi esse cliente, mas isso é calculado também, de alguma forma, né? Como você comentou, né? Sim, e tem que mensurar, né? Porque se você, assim, a grande perda, assim, não é você perder às vezes uma margem, mas é você perder o cliente. O cliente em si, né? Porque a grande sacada hoje é proteger os seus clientes para você ter o seu LTV, né, que é o teu custo ali, e você cuidar dele. Então, assim, você tem que cultivar ele mesmo para que ele tá sempre tendo. Então, criar coisas, por quê? O que eu vejo hoje, e muita gente fala assim, né? A gente estuda muita Raia, porque a Raia é líder de mercado, então, e não é líder à toa, né? Ela sabe que tem uma gestão muito boa. Agora, entender assim, para onde que o mercado está indo? Será que o vilão é a Raia, a Drogasil, ou as grandes redes quando chega, né? Pega um interior, chega uma cidade grande, né? Eu atendo a São João, lá também no Rio Grande do Sul. Então, vem, todo mundo bate o pânico, chega na cidade interior, uma loja gigante com um monte de item. Mas esse é o teu concorrente? Ou será que o teu concorrente é o site que está 24 horas ali e você em casa pesquisando preço, olhando um Mercado Livre que te entrega em 1, 2 dias, os novos entrantes, então hoje um iFood, uma Rappi aqui em São Paulo que lançou aquela entrega em 15 minutos, né? Então, esses são os perigos, né? Então a gente fala, né, em administração que é os novos entrantes. Os novos entrantes é o grande perigo. Porque quando a gente olha para um mercado, por exemplo, muito parecido com o nosso, que é o mercado americano, quem está destruindo a CVS não são outra rede de farmácia, é a Amazon. Sim. Porque a Amazon vai lá e arrumou um jeito de fazer uma entrega rápida na sua casa com menos fricção possível. Comprando direto da indústria. E o próprio modelo de loja está mudando em função desse cenário. Ela precisa reagir a um ambiente cada vez mais cruel, né, e competitivo, né? Agora, é o que você falou, né? É entender como o digital ele pode, eventualmente, no primeiro momento, tirar sua margem, mas ele permite, como você me comentou, que as comunicações sejam mais fluídas sem custo. Então tem um lado também dessa moeda que... Eu brinco, né? Você perde um dinheiro momentâneo, mas você ganha um cliente a longo prazo. Exato. Né? Então, assim, por isso que a gente nunca pode olhar só para uma venda, né? Quando você olha só para o cupom atual, você fala, puta, mas esse cara aqui não me deu dinheiro. Mas quando você olha para uma venda a longo prazo, aí sim, opa, esse cara, esse LTV dele, falando em termos bonitos, né? Esse LTV dele é o que tá fazendo bancar. Então, assim, eu tenho certeza, conheço vários donos tem 1, 2 lojas pequenos, que ele tem uma lista ali daqueles clientes dele que ele fala, cara, se esse pessoal não me comprar, eu tô ferrado. Porque é o dia a dia. Então, ele vai fazer ação, ele vai mandar mensagem, ele vai perguntar, e aí, como é que tá? Porque ele já tem isso ele consegue cuidar, né? Quando tem uma base ainda que não é uma base muito grande, né? E o papel da loja física hoje, ela tem que ser de apoio. De apoio e de estoque, né? Eu acho que é muito legal ouvir, assim, a gente tem que entender, se você já tem um espaço, já tem o produto, por que você não vende isso em todos os canais que você conseguir? Claro, tendo braço, tendo orçamento, mas por que não? Por que você não pluga? Você já fez o mais difícil, que é ter o estoque. Sim. Então eu brinco assim, isso não é só no Pharma, isso são em vários segmentos de loja física. Então, quando a gente desenhou, né, reposicionou nosso produto, a gente falou assim, o importante qual que é o grande segredo hoje? É o estoque. Então, quem tem estoque, você tem que arrumar um jeito de vender. Então, mas eu tô com um estoque que não vende, que eu já comprei, tá para vencer. Pô, o que você pode fazer para fazer promoção ou colocar num canal desses atrativos para esse cliente que já não é seu? Então, hoje, uma das coisas que a gente vira e-commerce, plataformas, né? Que hoje a plataforma pega vários canais de clientes. A gente fala assim, pô, esse outlet que você tem que... Numa loja, às vezes, não vai fazer sentido, é meia dúzia de itens. Mas se eu pegar esse outlet, centralizar ele numa loja ou fazer uma ação para um canal novo, um Mercado Livre, um Shopee, que é mais perceptível a preço, tem mais comparação.
não vale a pena eu pegar e trazer esse cliente, depois tentar trabalhar ele para jogar para minha base, para o meu aplicativo, para o meu site. Então, é um jeito de você não perder. Então, assim, a conta tá em não queimar aquele saldo, aquele só que você tem, e ao mesmo tempo você está trazendo um novo cliente que vai conhecer a tua marca, principalmente se é uma marca que ele ainda não conhece. Né? É interessante essa abordagem. É a perda calculada mesmo, como a gente comentou. E entender, né? Entender hoje o potencial desse cliente, como os dados que ele proporciona para você podem ser valiosíssimos, né? Não é uma interpretação fácil, a gente sabe, mas sempre vem aquela pergunta de 1 milhão, que a gente nunca tem a resposta pronta, é óbvio, mas eu não vou deixar de perguntar. Porque é a angústia de cada empresário quando você senta à mesa e inicia uma negociação, uma apresentação da Retail On e do projeto de digitalização, ele pergunta, e o ROI? Quando vem? E aí? Que resposta a gente dá nessas circunstâncias? O ROI hoje, assim, primeiro ponto, o ROI é legal que é calculado, né? Hoje, quando você abre uma loja, você não consegue calcular isso de maneira tão rápida, né? Então, hoje, como é que a gente fala? A gente tem um custo de implantação, que é um custo bem aceitável, e você tem depois uma taxa de mérito naquela plataforma, como funciona todos. Então, o ROI o teu sucesso é o meu sucesso. A gente brinca nisso, né? Então, geralmente, nossos clientes que fazem um trabalho correto, de 6 meses a 1 ano, no máximo, ele já recuperou aquele investimento inicial. E, claro, é uma bola de neve positiva. Você vai crescendo. Por quê? Eu consegui que esse mês 1.000 pessoas baixassem o meu aplicativo. Opa, então essas pessoas baixaram, eu tenho 1.000 pessoas para comunicar. Segundo mês, mais 5.000 baixaram, porque eu consegui escalar mais marketing e foi crescendo. Então, você vai crescendo essa base, ela é uma base sempre crescente. É poucos clientes que eu tenho, que se eu pegar ano contra ano, acho que nenhum cliente que eu tenho ano contra ano teve um faturamento, vendeu, né, menos do que no outro ano. Mesmo pegando épocas de Covid, que deu aquele boom, que a gente entrou lá no Covid, a gente já tinha plataforma lá no Covid, lá em 2020. Então, quando você pegava lá, dava aquele boom que todo mundo estava entrando. Mas quando você pegava 2020, 21, cresceu. 21 contra 22, cresceu. Né? 22, 23, todo ano cresceu, mesmo tirando inflação. Por quê? O consumidor ele vai aprendendo, ele vai mudando, ele vai olhando, ele vai digitalizando. E não é à toa que todos esses grandes players externos estão olhando para o mundo da farmácia. Então, quando você pega, olha o tanto de investimento que o Mercado Livre está fazendo em farmácia. Que a Rappi, que o iFood, que a Shopee. A Shopee agora vai ter uma entrega de 4 horas turbo. Exato. Então, assim, a Amazon também falou que vai entrar agora aqui numa entrega lá de 15 minutos para mercado e farmácia. Por quê? É a grande galinha dos ovos de ouro dessas redes, porque elas querem fidelizar o cliente numa recorrência. Porque elas são muito boas em vender produtos aleatórios. Mercado Livre, você compra produtos aleatórios. Né? Agora, eu compro produtos aleatórios sempre? Não, você compra de vez em quando. Agora, o teu medicamento controlado, ou contínuo, você vai comprar todo mês. Ou se precisa de alguma coisa, todo mês você compra uma fralda pro teu filho. Até ele desfraldar, você vai comprar todo mês. Então, essa compra recorrência, que é o que esses outros players estão olhando, né? Então, o ROI é rápido para que você também se proteja. E a premissa dessas plataformas está na base, né? Você constituir um mailing de contatos que vão garantir a você, né, margens com mínimos investimentos, porque tem o push, tem as notificações. Sim. E eu acho que, considerando também o perfil de muitas das cidades onde essas pequenas e médias farmácias atuam, você tem um espírito comunitário interessante, maior, né? E é óbvio, né? A Dona Maria está lá, descobre os benefícios do online, a informação vai percorrer toda a vizinhança e você vai naturalmente alimentando a divulgação da farmácia também, né? Sim. É até engraçado isso, né? A minha mãe, por exemplo, eu trabalho para farmácia, uma grande rede de Paraná, eu estava consultoria para eles há 10 anos. A gente lançou o site, falei, mãe, compra aqui. Não consigo, é difícil, né? Daí sempre eu testava o que ela para conseguir comprar. Mas daí eu começava a olhar, falava, mas você comprou em outro lugar, por quê? Não, é que eu não gosto de comprar no site. Mas por que você não gosta de comprar no site? Porque eu gosto de ir lá conversar com o farmacêutico. Então, essa comunidade você não pode perder, né? Mas ao mesmo tempo, se ela falar, eu preciso de algo urgente aqui, eu não quero sair de casa, porque Curitiba é frio, tá chovendo. Ela aprendeu a usar, ela pode usar. E se ela faz isso uma vez e gosta, como que ela não vai fazer de novo? Então, assim, eu acho que hoje o grande perigo da farmácia, quando eu olho para o digital, é o iFood. O iFood hoje, porque ele entrou em todas as farmácias como seu amigo, sabe? Vem aqui, eu sou seu amigo, vamos lá, eu te ajudo a vender. E ele é muito bom em vender, porque eles sempre foram muito bons em vender. Então ele vende comodidade, vende. Então você olha assim no iFood, você coloca um preço maior e vende. Fala, mas não faz sentido. Por que o cara não compra direto comigo? Ele criou uma marca, né? Ele criou uma marca. Vou pedir um iFood. O iFood já virou um sinônimo. E ele sabe. Só que qual que é o grande risco que eu falo?
Pô, ele tá com todos os teus dados, com todas as tuas compras, com todos os teus dados de cliente. Por que ele daqui a pouco não pode olhar e falar assim, pô, legal, eu tô vendo que aqui em São Paulo, nessa região, tem muita gente que compra isso. Por que eu não vou pra indústria e trago direto? E daí a gente fala, não, isso é utopia, eles nunca vão fazer isso, tal. Daí eu faço um caso real. O iFood hoje lançou o iFood Bebidas. Não sei se vocês já ouviram falar, o iFood Bebidas, ele faz o quê? Você compra bebida e não compra da loja. Ele manda isso pra uma loja aleatória que você não sabe quem é. Entendeu? Então, assim, eu vou lá e compro, sei lá, compro uma cerveja. Não é como a comida que você escolhe Você escolhe o restaurante, mas assim, como é um produto commodity, querendo ou não, farmácia é um produto commodity, então você tem esse risco muito grande. Então, por exemplo, ele fala assim, eu preciso comprar, sei lá, eu gosto de Patagônia, eu quero comprar Patagônia. Eu não tô indo lá e pesquisando a loja do Zé que vende Patagônia. Não, eu tô indo lá e pesquisando Patagônia porque ele vende Patagônia. Ele vai ver qual loja tem e vai mandar para isso. Só que o preço é dele e você vai aceitar ou não. Então, assim, a margem ficou com quem? Quem vai gerenciar? Então, você acaba virando somente um guardador de produto para ele. Até um ponto que ele tem um volume aceitável, que ele não precisa mais terceirizar, e ele vai trazer para dentro, que é o que a Rappi faz hoje. Hoje a Rappi, ela fez as dark store dela para isso. Ela tem já mercados próprios, ela tem, né? Porque, então, esses novos entrantes que são os grandes riscos, né, que existem hoje, principalmente para o pequeno. E elencando os erros mais comuns, tá? Tenta enumerar pra gente 3 que você entende como erros que precisam ser revertidos a tempo pela farmácia para poder aproveitar o potencial da digitalização. Acho que o primeiro grande ponto é ela entender que são canais e culturas e comunicações diferentes. Então, assim, ela olha muito para o que ela aprendeu e está muito correto. A gente sabe que tem histórias e pessoas vêm do zero e tem um monte de loja, mas olhou muito só para o físico. Pô, fiz esse modelo, deu certo, eu replico. Esse modelo não é igual para o dígito. Exato. E agora, para uma nova onda, não é igual para a inteligência artificial. Porque qual que é o grande risco agora? Eu tô com dor de cabeça e, sei lá, com a dor na barriga. Você manda no chat GPT, ele vai falar, você tá por isso, toma esse medicamento. Ou, recomendo isso. Você nem sabe se é verdade, porque ninguém garante que aquilo também tá correto. Mas, qual que é o próximo passo dessas plataformas já? É clicar ali e você comprar direto. Então, acho que o grande ponto de toda loja física é proteger, que eu brinco, e olhar o que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor? Local e estoque. Por que o local é tão importante? Porque o local vai fazer entrega rápida. Então, a tua região que está ali, se você conseguir fazer entregas rápidas, você vai ganhar aquele cliente por comodidade, né? E você tem o estoque do produto. Então, esse é um ponto. Então, assim, o primeiro ponto é você não cometer esse erro de você achar que o e-commerce é um bicho apartado. O e-commerce, não, o digital, é um bicho apartado do seu negócio. Não, ele é o feed, é o que a gente fala. É tudo junto, misturado. Sim. E na mesma bagunça, e assim mesmo, paciência. Vai dar problema de estoque? Vai dar. Vai ter item que você vai ter, às vezes um shampoo lá que tá no salão de loja, caiu um pedido que veio de qualquer canal, o cliente lá, o Leandro tá lá no salão, pegou, pôs no carrinho. Você não vai chegar pra ele, Leandro, dá aqui, que isso aqui eu vendi pro meu cliente digital. Então você vai ter esses problemas. Então isso tem que estar, primeiro de tudo, entender na cabeça que tem que ser aceito. E daí depois você entender como mitigar isso. Porque o cliente digital, ele já está acostumado a não receber o produto, a não ter, a um cancelamento. Isso é normal. Faz parte, ele já aceita isso, porque ele não foi lá e pegou na mão, né? Ou ter uma devolução, se for mais de 7 dias, né? Até 7 dias pela lei é obrigatório. Então, assim, entender, eu acho que o primeiro ponto sempre é a cultura. E entender o que tem de mais forte na loja física, que é ponto e estoque. Então, você tem que primeiro comunicar, divulgar, participar da tua região e ir crescendo como se fossem cebolas, né? Tá local aqui, 3, 5, 10, vai crescendo. Até daqui a pouco, quero vender lá para Manaus, lá pro sul do Rio Grande do Sul, lá pro Chuí, né? Para você abrir. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto bem importante, assim. E até nessa loja, quando a gente estava no evento, né, de e-commerce geral, né? Não era só de farmácia, mas geral. E daí eu fui numa das palestras lá e era uma loja de doces. Então, o cara contando a historinha dele lá. Tinha 3 lojas, tal, coloquei um e-commerce e vendeu bem, tal. Tive um pico que eu não teria somando as 3 lojas de faturamento. Legal. Daí ele cometeu, pra mim, na nossa visão, né, escritório, de consultoria, tudo, que é o maior erro. Agora eu vou abrir um CD só pra isso. Por que é um maior erro ali? Primeiro, ele faz um investimento desnecessário, porque ele já tem loja física. Sim, a loja poderia ser esse. A loja poderia. Mas a loja eu só quero trabalhar das 8 às 18. Tá bom, fecha a loja, mas você pode continuar tendo uma operação interna ali, trabalhando e separando, entregando outras coisas.
você não está compartilhando esse recurso mais importante que é o estoque. Então, você vai ter que apostar na loja física e apostar num CD lá para estar aquele estoque. Então, você vai comprar dobrado, só que se aquilo não vender, quando estragar, vai estragar dos dois. Sendo que você poderia ter um público que consome o mesmo item mais local e um outro público que consome o item mais digital. Então, você muda isso daí. Então, para mim, quando ele falou aquilo, eu falei, nossa, ele está indo contra tudo que a gente escutou e orientado por uma outra grande empresa lá. Mas faz parte do jogo, né? Parte de entender. Então, assim, esse para mim é um dos grandes erros hoje que as pequenas podem nadar de braçada, assim, né? Legal. Gabriel, agora acho que vale um recado para nossa audiência, olhando para aquela câmera. Óbvio que prever futuro é tarefa meio que heróica para todos nós, né? Ainda mais 3 anos, né? 3, 5 anos, né? Mas enfim, fala um pouquinho para nossa plateia, nossa audiência, o que esperar desses próximos anos em relação a tendências digitais e como você, gestor de farmácia, pode efetivamente se preparar para esse futuro. Legal. Eu acho que assim, a gente passou por várias ondas tecnológicas que impactam principalmente o consumo e o mundo como um todo, né? Então, primeiro lá em 2000 a internet começou chegando até 2010, aí depois o celular em 2010, daí depois a digitalização massiva dos marketplaces nessa nova de 10 para 20. De 20 para frente, quando fala de farmácia, foi quando ela realmente olhou para um mundo novo e começaram as grandes a entrar. E 2 anos para cá, a gente teve um grande avanço que é a inteligência artificial. Então, quando a gente fala de 2, 3 anos para frente, a gente tem que entender o que é essa inteligência artificial, ela vai mudar no mundo. Então, o que ela faz? Ela, para quem tem o conhecimento, ela acelera o processo. Então, assim, todo gestor de farmácia, tudo aquilo que você faz que é repetitivo, que seja desde entrada de nota, validação de preço, qualquer coisa que seja, hoje você consegue fazer de maneira fácil, barata e até sozinho, usando inteligência artificial. Ela vai criar algo revolucionário para a nossa vida? Não, não vai. Ela não é para isso, mas ela é para tirar trabalho braçal, é para tirar trabalho repetitivo. Então, tudo que é repetitivo, você vai ter. Então, agora a gente vive, a gente brinca, não é nenhuma onda, é um tsunami que vai acontecer. Por quê? Como é difícil hoje eu cadastrar um produto? Cadastrar um produto é um trabalho chato. Mas hoje a Yala consegue te ajudar a facilitar isso de maneira mais correta, porque é um script e é sempre repetido. Então, para a farmácia, para todo mundo, a grande tendência vai ser aqui. Eu vou acelerar tudo aquilo que é burocrático e tudo aquilo que você consegue ser repetitivo. O que você tem de ganho com isso para o dono? Você vai economizar custo. Né? Você diminui o teu custo operacional. Quando você diminui o teu custo operacional, consequentemente, teus concorrentes também diminuem e você vai ter mais margem. Não, porque você vai ter mais competição porque eles vão abaixar. Então, você tem que focar no que é o mais importante. Então, hoje, o que é o mais importante numa farmácia? Então o mais importante numa farmácia, somente a farmácia de bairro pequena, não é ela mais brigar por preço, ela brigar por um atendimento. Ela fazer com que a pessoa, com que o cliente dela queira ir numa farmácia. E eu brinco, né? Ninguém quer ir numa farmácia. Então, você olha assim, por que eu vou numa farmácia? Porque você tá com dor, precisa de alguma coisa que você quer. Não é uma compra prazerosa. É uma compra por necessidade, né? Então, você tem que entender assim, o que eu posso fazer para que quando alguém precise, venha até mim? Qual o serviço? E isso envolve o mundo digital também. Porque quando a gente fala assim, quando a gente orienta nossos clientes, baixa o aplicativo, faça aplicativo, foca atenção no aplicativo. Por quê? Porque você abriu um canal de comunicação com ele. Só que não é um canal de comunicação curto ali, né? Naquele momento que ele está na loja, é um canal de comunicação 24 horas. Você pode mandar push, você pode mandar notícias de blog, orientação, alguma coisa, que aquela pessoa vai criando uma autoridade. Você vai criando uma autoridade com ela, vai criando, né? Esse conceito e ela vai falar, na hora que ela precisar de alguma coisa, ela vai lá. Mesmo que seja mais caro, ela vai lá, porque às vezes ela não está comprando só pelo preço. E quando a gente olha todo empresário hoje pela competição, ele olha muito só preço. Não é só preço. Quantas vezes você deixa de comprar num lugar que é mais barato porque é mal atendido? Né? E quando a gente olha a farmácia aqui, a diferença é... Você não tem produto que tem certeza, esse preço sempre é isso, esse não sei o quê. Não, você tem diferenças às vezes mínimas, R$2, R$5. Isso aumenta muito mais ainda, né? Então, quantas vezes você vai na farmácia e tá com gripe e fala assim, eu tô com gripe. Eu falo, beleza, toma aqui, sei lá, um Benegripe, um Cimegripe, qualquer coisa. Mas por que ela não oferece uma vitamina C, não oferece outras coisas? Então, esse é o atendimento diferente que vai agregar. Né? Então, assim, tá próximo do cliente é o que a gente acredita. Quando você falou muito em comunidade, hoje a gente entende o conceito de comunidades. Então, Você tem que criar grandes comunidades e trabalhar aquela comunidade.
E uma empresa, às vezes, ela tem mais de uma comunidade. Sim. Que nem eu vou falar com nós, a gente atende... Pode formar mais. Né? A gente atende farmácia, mas atende outros segmentos. Então, eu tenho a comunidade da farmácia, mas eu tenho a comunidade da autopeças, tenho a comunidade das bebidas, a gente tem o distribuidor de bebidas. Então, a gente tem outros segmentos que usam a nossa plataforma, nossas plataformas, que é diferente. Eu não posso falar do mesmo jeito que eu falo com o de bebidas com a farmácia. Exato. Né? Então, assim, mas tem que diferenciar, mas é a mesma empresa e por baixo é o mesmo conceito. É só diferenciar essa comunicação. Então, a grande onda para os próximos anos é proteger o seu cliente através de comunidades, criar o seu cliente através de comunidades e entender e aproveitar todo o potencial que a inteligência artificial tem para trazer. Porque há uma revolução absurda, assim. Então, eu que sou técnico, né? Formado, técnico em computação, tudo. Eu até me espanto, falo, mas como é que fez isso? Eu já desenvolvi, era tão difícil, era tão chato, era tão coisinha. E às vezes é uma coisa que é simples, mas que é repetitiva, a gente não se preocupava. E ele faz de maneira... Só que se você não souber o que você quer, você não vai saber, que nem brinca, né? Acho que é o Pequeno Príncipe, né? Não, na Alice do País das Maravilhas, fala, né? Você não sabe qual caminho que você quer ir, qualquer caminho serve. Aí é isso, se você não saber o que realmente você quer de entrega, você nunca vai. Exato. Então hoje, esse é um ponto, assim, que todo mundo tem que entender. Tem que ter, não precisa ser especialista, mas tem que ter uma noção do que pode, do que não pode e trazer para perto de si, né? Esses especialistas. E o outro lado é proteger muito o seu cliente. Proteger cada vez mais. Né? Porque o grande receio é a indústria vender cada vez mais direto para o seu cliente. A indústria cada vez mais direto. Né? E com as E daí acontece um papel pior, né? Você pode vir uma importação externa direto para o seu cliente. Então, você pega o Mercado Livre hoje, eu conheço bastante gente que vende lá e vende bem, assim. Por exemplo, o cara importa um produto hoje, torneira. Aí ele importa a torneira... ele era o quê? Ele era um importador. Então, ele ia na China, escolhia a torneira, trazia para o Brasil, importava ela, punha uma marca dele e vendia ela no Mercado Livre. O que o Mercado Livre fez? Ele criou agora uma sede na China. Então, daqui a pouco, ele vai fazer direto e você que era o importador no meio do caminho rodou. Então, porque ele importa direto lá, vai trazer sim, daqui a pouco ele vai ver. Então, assim, as grandes, eles não são bobos. Eles têm uma estrutura que é um passo de cada vez e vai envolvendo todo mundo para ver aonde eu ataco, aonde eu não ataco. O que eu faço e o que eu não faço. Então, pro farmacêutico, pro mundo local, é muito isso. É entender que agora ele tem a concorrência do vizinho da frente, só que ele também tem a concorrência oculta de todo mundo ali que ele não enxerga, mas que concorre com ele também. E, bom, fica o recado. Esse é o grande recado, né? E fica a mensagem para os gestores do varejo. Antes da venda no digital, existe algo valioso chamado comunicação. E é o que a gente está fazendo aqui, de certa maneira. Gabriel, tem muito para falar de digitalização, não tenho dúvida, mas vamos ter outras oportunidades, com certeza, para levar ainda mais conhecimento para os líderes das farmácias brasileiras. Meu caro, obrigado mais uma vez. Tamo junto aí. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.